Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a iniciar um estudo novo na Bíblia. Voltamos ao Velho Testamento e estamos a olhar para o livro de 1 Samuel. Nós, no último programa, terminámos o estudo do livro dos Atos. Você que nos tem acompanhado, se não assistiu ao último programa, poderá ter as conclusões nesse último programa. Nós hoje estamos a iniciar então o livro de Samuel. Este livro de Samuel é constituído, digamos assim, em duas partes, o primeiro e segundo livro de Samuel. Este livro aqui, que nós vamos tentar abordar nos próximos programas, tem vários assuntos. Não há um só assunto que trata este livro, mas são vários. Mas tem um assunto principal, que é o estabelecimento do reino de Israel. E este é um assunto muito vasto, o estabelecimento de Israel, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento até. Vemos que no Novo Testamento Deus amplia esta ideia de estabelecimento do seu reino, não só a uma nação, mas ao estabelecimento da sua vontade na terra. Se está lembrado, quando nós estudamos o Novo Testamento e essencialmente os Evangelhos, a mensagem que João Batista tinha a anunciar, ela era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós temos que distinguir bem esta ideia do reino de Deus da nação de Israel, do estabelecimento do reino de Israel. São duas coisas distintas. É necessário entender isto em primeiro lugar. Por outro lado, o estabelecimento do reino é algo muito importante nas Escrituras. Tanto assim que o próprio Jesus Cristo será Ele mesmo que irá um dia estabelecer definitivamente o seu reino. Ele o fará de uma forma visível para todas as pessoas. Nós sabemos isso pelas Escrituras. A palavra de Deus nos mostra claramente que um dia haverá um reino de paz, justiça, que será implementado. E isso acontecerá por vontade de Deus. Então, quando a palavra de Deus nos mostra o estabelecimento de um reino, de algo importante, vemos que, de facto, Deus está a dar um destaque a esse assunto e vai nos ensinar alguma coisa nova acerca daquilo que Deus quer fazer quando estabelecer o seu reino, de acordo com aquilo que o próprio João Batista anunciava. Mas voltando aqui, vendo aqui um pouco como é que estes livros aparecem, temos aqui na nossa Bíblia estes dois livros, 1 e 2 de Samuel. Em algumas outras versões da Bíblia, estes livros aparecem integrados no tema o livro dos reis, e são o primeiro e segundo livro de reis, quando nessas versões aparecem normalmente 4 livros de reis. Esta tradução que nós estamos a usar aparece 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Há versões, como eu já disse, que têm 4 livros de reis, sendo o 1 e o 2 de Samuel. No cânone judeu, este primeiro livro e 2 de Samuel aparecem como sendo um livro só. Então vemos que tem a ver mais com a forma como os editores escolheram separar os assuntos, separar os temas, do que propriamente com o conteúdo do livro em si. Este livro também, ao mesmo tempo, assume o nome de Samuel por várias razões. Algumas delas têm a ver, essencialmente, porque o livro fala acerca desta personagem, Samuel. Samuel é, de facto, a personagem central deste livro. Ele começa com o nascimento de Samuel, quase, podemos dizer assim, através da oração de sua mãe, Ana, e vai relatar a vida deste homem. Um homem, de facto, muito próximo de Deus. Um homem com uma relação muito interessante com Deus, que começa a sua relação com Deus logo assim que nasce, praticamente. É muito interessante ver que Deus não exclui o relacionamento com crianças também. Ou seja, Deus é um Deus que se importa com os adultos, mas Deus também é um Deus que se importa com as crianças e que se relaciona com as crianças. Este livro de Samuel trata exatamente deste aspecto. Por outro lado, o livro de Samuel assume o seu nome porque uma parte, podemos dizer assim, significativa deste livro é escrito exatamente pelo próprio autor, por Samuel.
E podemos ver isso quer no capítulo 10, quer no capítulo 25 deste mesmo livro, onde diz: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Ou seja, o próprio Samuel é o autor desse livro. Então, vemos aqui já algumas razões pelas quais o livro de Samuel assume o seu próprio nome. Por um lado, porque é Samuel o escritor de uma boa parte, não é que ele escreva todo o livro de 1º e 2º Samuel, mas ele escreve uma grande parte destes livros, mas também porque ele é uma das personagens importantíssimas, uma personagem central nestes livros. Nós vamos ver que Samuel, de facto, era este servo de Deus que assumiu o papel de profeta, ele assume o papel de sacerdote e, de alguma forma, de uma forma interina quase, ele assume também o papel de rei da nação de Israel. Então, podemos dizer que Samuel é assim como uma imagem de Cristo. Jesus Cristo é aquele que é profeta, é aquele que é sacerdote, é o mediador entre o homem e Deus, é aquele que nos coloca em relação com Deus através do seu ministério de sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, como diz a palavra de Deus lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Mas também ele é profeta porque ele declara a palavra de Deus para cada um de nós, e ao mesmo tempo Jesus Cristo é rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, é aquele que é o dominador de todas as coisas. Então, de alguma forma, Samuel tipifica, digamos assim, a pessoa de Cristo. E nós vamos poder aprofundar um pouco mais esta questão de Samuel como profeta, Samuel como sacerdote, Samuel como rei interino da nação de Israel, quando a situação corre mal com Saul e antes da nomeação de Davi, como é que a coisa corre ali. Vamos ver como Deus usa este homem que servia, mesmo antes da nomeação de Saul, servia como governador da nação de Israel. Mas ele começa, este livro começa também com uma oração. E a oração assume um papel fundamental neste livro. Ele começa com a oração de uma mulher, da sua mãe. E vemos como a oração tem um papel importantíssimo nas Escrituras. Vamos certamente tirar muitas lições acerca desse assunto aqui nestes livros que nós vamos abordar. Vamos encontrar também, ainda nestes livros, personagens extremamente importantes para a história da nação de Israel, mas também para a história da cultura judaico-cristã. Vemos Samuel, como já dissemos, vamos encontrar histórias famosas de David e Golias, onde um ser pequeno, frágil, luta com um grande guerreiro que é Golias e o vence através do poder de Deus. Tiraremos certamente muitas aplicações para a nossa vida. Vamos encontrar a história da própria mãe de Samuel, Ana, como já falámos. Vamos encontrar ainda nestes textos a história de Saul, desse homem que é escolhido por Deus para uma missão, mas que se torna arrogante e desobediente e orgulhoso. E vamos ver o que é que acontece a alguém que assume essa postura diante dos desafios que Deus lhe dá. Iremos encontrar essa história também aqui nestes livros. Iremos encontrar ainda o relato de uma amizade profundíssima, que seria ótimo se nos nossos relacionamentos conseguíssemos desenvolver uma amizade tão profunda como David e Jonatas. De facto, esses dois amigos que eram mais próximos do que irmãos. E isso é pena nos nossos dias hoje, ver que os relacionamentos começam a ser desfeitos e não há confiança, não há um relacionamento íntimo como Davi e Jonatas tinha, esse relacionamento próximo, mais forte do que laços de sangue. De facto, é importantíssimo vermos aquilo que Deus tem para nos ensinar através destes livros aqui. São histórias que têm um sentido muito prático. E são histórias também que, ao mesmo tempo, são transversais à própria história. Ou seja, são atemporais. Podemos retirar delas princípios para a nossa vida, de tal forma que eles marcarão de certeza a nossa vida para o resto dela. Será importantíssimo se nós colocarmos em prática aquilo que nós entendemos destes textos bíblicos aqui. Vários aspectos nós podemos retirar deste livro, podemos notar através desta figura que é Samuel. Certamente vamos encontrar essas lições profundas a respeito também do reino de Deus. O nosso mundo precisaria de pessoas que vivessem estes princípios que nós vamos encontrar aqui. Precisaria de líderes que conseguissem aplicar estes mesmos princípios que encontramos aqui. Por exemplo, este primeiro princípio que eu gostaria de deixar para aqueles que têm a responsabilidade de governar, algo muito importante, é que aqueles que governam
devem de fazê-lo com justiça. Devem governar com justiça na sua forma de ser e estar. Um segundo aspecto importante que vamos tirar daqui é que aqueles que são governantes, eles possam depender inteiramente de Deus e que possam confiar no poder de Deus. Sábia é a nação e feliz é a nação que confia em Deus. E se os nossos líderes pudessem fazê-lo dessa forma, confiar em Deus e viver na dependência de Deus, seria certamente algo profundíssimo. E o terceiro lugar é que os governantes deveriam viver em obediência e fidelidade a Deus. Isto seria ótimo se aqueles que seguem a carreira política, seguem as responsabilidades de liderança de uma nação, vivessem estes princípios que a Bíblia tem e vivessem de uma forma séria, porque por vezes há pessoas que dizem que seguem a Deus, há pessoas que dizem que até são cristãos, mas depois no sentido prático das coisas, na altura de pôr em prática os textos bíblicos, não o fazem de uma forma equilibrada. Muitas vezes são exagerados, muitas vezes entendem mal aquilo que Deus está a dizer através das Escrituras. E é importante equilibrar os conceitos, de ter uma visão completa, uma visão, como diriam algumas pessoas, holística, completa daquilo que as Escrituras dizem, para não retirarem do texto bíblico coisas que a própria Bíblia não está a dizer. Isso é um risco. É exatamente por isso que nós fazemos este programa, para que a pessoa possa olhar para a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, e ter assim um panorama completo daquilo que a Bíblia diz. E dessa forma podermos viver uma vida coerente e equilibrada. Porque por vezes podemos olhar só para uns textos bíblicos e começamos a empolar, a exagerar aqueles aspectos da Bíblia, esquecendo que a Bíblia tem outros componentes, tem outros aspectos que equilibram esses que nós estamos a empolar e a valorizar demais. Então é importantíssimo termos uma percepção completa de toda a Bíblia. E é exatamente isso que Deus nos desafia a fazer quando estudamos a Palavra de Deus, quando estudamos a Bíblia. Podemos fazê-lo de uma forma completa, desde o Gênesis ao Apocalipse. E assim certamente teremos uma visão integrada, uma visão completa daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos encontrar ainda neste livro homens de Deus, homens que têm um relacionamento profundo com Deus. Mas eu gostaria de começar pelo início, começar mesmo pelo primeiro capítulo e pelo verso 1. E vamos começar então por ver esta mulher de Deus, Ana. Era a mãe de Samuel. Mas vamos ver como é que esta história se desenrola. Vamos primeiro abrir a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que abrisse então no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 1. Este livro é do Velho Testamento e está lá no início do Velho Testamento. Vamos então abrir o texto bíblico e vamos começar a explorar estes textos. Diz assim: Houve um homem chamado Elcana, da tribo de Efraim, que vivia em Ramataim de Sofim, no monte de Efraim. O nome do seu pai era Jeroão, e do seu avô Eliú, bisavô de Toou, e tetravô de Zufé. Tinha duas mulheres, Ana e Penina. Esta última tinha filhos, porém Ana não tinha nenhum. Primeiro começamos com estes nomes um pouco complicados de dizer e até também de apreender. Certamente não são nomes para você dar aos seus filhos. São nomes bastante difíceis de dizer, mas era necessário enquadrar a história. Eu creio que o autor faz isto em primeiro lugar para nos situar, para nos mostrar que esta história é uma história real, é uma história que aconteceu mesmo. Há descendentes e ascendentes, há avós e avós e tetravós, portanto há uma linhagem, as coisas aconteceram realmente, não é uma história inventada. Infelizmente às vezes pessoas pegam na Bíblia e como não entendem as histórias, ou algumas das histórias são de facto bastante milagrosas, Deus intervém de uma forma muito direta naquela história daquela família, as pessoas dizem, não, isto é uma alegoria, isto não aconteceu realmente, isto é uma fábula, vamos entender assim. E então Samuel, creio eu, tem este cuidado de identificar bem quem é os familiares, as pessoas podem ser encontradas, poderia-se procurar os registros destas famílias e encontrá-los realmente. Então este é o primeiro aspecto que nós encontramos aqui no livro de Samuel. Ele tem esta preocupação de identificar bem quem são as personagens envolvidas. O seu pai, Elcana, e sua mãe, Ana. Este homem, Elcana,
é um homem que vive à margem da vontade de Deus para a sua vida familiar. Isto é importante dizer. A palavra de Deus mostra aqui que ele tinha 2 mulheres. O facto de a Bíblia dizer que este homem tinha 2 mulheres não significa que a Bíblia está a aprovar ou a apoiar a poligamia. Isto é preciso ser dito. Muitas vezes as pessoas olham para os textos bíblicos e veem neles escritos coisas que Deus não aprova, mas estão lá escritos e dizem, não, mas a Bíblia fala da poligamia. Então, Elcana tinha 2 mulheres, diz lá o texto bíblico. É verdade, mas a Bíblia é muito clara que a vontade de Deus é que o homem e a mulher vivam os 2 como uma só carne. E não como 2 ou 3 carnes. Não é isso que a palavra de Deus diz. Isto diz logo no início, no livro do Gênesis. Nós já falámos sobre este assunto. Mas, de qualquer das formas, eu quero salientar que o facto de algumas coisas estarem escritas na Bíblia, coisas até que Deus não aprova estarem escritas na Bíblia, não significa que Deus aprova isso. Ou seja, Deus não aprova mentiras. Mas, no entanto, a Bíblia relata pessoas que mentiram. Deus não aprova os atos de Satanás, mas a Bíblia relata que Satanás fez determinadas coisas, como enganar o homem, como agir contra Jesus. Não quer dizer com isto que Deus está a aprovar essas ações de Satanás, mas, no entanto, elas estão escritas na palavra de Deus, estão escritas na Bíblia. Então, o facto de a Bíblia aqui mostrar que Elcana tinha 2 mulheres não é sinónimo de que Elcana procedeu corretamente. E nós já vamos ver algumas razões porque é que isso não é saudável acontecer. O verso 3 diz, cada ano Elcana ia com sua família até ao tabernáculo em Siló para adorar o Senhor dos céus e sacrificar-lhe. Nesse tempo, os sacerdotes em função eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineias. Aqui temos referência aos filhos de Eli. Estariam eles certamente a servir neste tabernáculo. Mas seriam eles homens de Deus? Este texto, estes livros de Samuel vão mostrar que não. Mais uma vez, apesar destes homens estarem em funções de sacerdotes, eles não estavam a viver em conformidade com a palavra de Deus. Isto, mais uma vez, tem lições para nós. Nós iremos aprofundar depois isso quando falarmos de Ofni e Fineias, mas isto nos deve alertar. Nem sempre aquilo que parece é. E mesmo quando a palavra de Deus fala, não quer dizer que Deus está a aprovar. Deus não estava a aprovar que Ofni e Fineias estivessem como sacerdotes, ainda que eram eles os sacerdotes naquela época, mas nem Deus estava a aprovar que Elcana tivesse 2 mulheres. Mas este povo se estava a afastar cada vez mais dos caminhos de Deus. E nós vamos ver o porquê disso. O texto bíblico continua. No dia em que se apresentava o seu sacrifício, Elcana assinalava o facto dando presentes a Penina e aos seus filhos, mas ainda que amava muito a Ana, apenas lhe podia dar um só presente, porque o Senhor lhe havia fechado a madre. Por essa razão, não recebia presentes que pudesse ela própria passar também aos seus filhos. As coisas complicavam-se ainda mais porque Penina provocava a Ana e humilhava pelo facto de ser estéril. Todos os anos era a mesma coisa. Penina troçava e ria da outra quando iam a Siló. Ana chorava muito e deixava de comer. — O que é que se passa, Ana? — perguntava Elcana. — Por que é que não comes? — Porque toda essa agitação só por não teres filhos? Não sou eu para ti mais e melhor do que 10 filhos? — dizia Elcana. Vemos aqui que esta situação, de facto, não era da aprovação de Deus. E a situação de um homem viver com 2 mulheres provoca sempre problemas emocionais, problemas relacionais que são difíceis de resolver. Ainda que socialmente era assim que o povo se organizava, não era essa a vontade de Deus para uma relação entre um homem e uma mulher. E isso cria sempre amarguras, tensões, choros e rivalidades, que não é esse o desejo de Deus para uma relação. Mas diz o texto bíblico, uma noite depois de jantar, quando foram a Siló, Ana dirigiu-se ao tabernáculo. Eli, o sacerdote, encontrava-se sentado no lugar habitual ao lado da tenda. Ana encontrava-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto orava ao Senhor. Vemos que Ana está a sofrer com esta situação e ela então leva diante de Deus a sua preocupação. E fez então um voto, diz o verso 11. Ó Senhor dos exércitos celestiais, se te debruçares sobre a minha tristeza e responderes à minha oração dando-me um filho, então eu te tornarei a dar.
será teu para toda a sua vida e o cabelo nunca lhe será cortado. Vemos aqui que Ana, se tivesse um filho, ela ofereceria de novo esse filho a Deus. É preciso lembrar que Ana está a pedir a Deus um milagre. Ela era estéril e não havia assistência como há hoje, não havia engenharia genética, não havia fecundação in vitro, nem nada daquilo que hoje em dia temos acesso. E ela está a pedir: Deus, faz um milagre na minha vida. Deus age. É interessante ver que Deus ouve a oração desta mulher. Aliás, Deus está desejoso de responder às nossas orações quando elas são feitas com fé e são feitas em sinceridade de coração. Mas também, ao mesmo tempo, devemos ter atenção à forma como pedimos. Porque Tiago diz claramente: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Temos de avaliar o nosso coração, as motivações que nos levam a fazer os pedidos que fazemos ao nosso Deus. Mas o texto continua e diz: e Eli reparou que ela mexia os lábios, mas sem lhe ouvir a voz, visto que orava em silêncio. Pensou que estaria toldada pelo vinho e dirigiu-se-lhe: então, tu vens para aqui embriagada? Vai curar a tua bebedeira por outro sítio. Vemos a atitude deste sacerdote. Realmente vê uma mulher em oração angustiada e pensa que ela está embriagada. Este era o pano de fundo, digamos assim, do tempo de Ana e de Elcana. O pano de fundo aonde Samuel vai nascer. Oh, não, respondeu Ana. Não, meu senhor, eu não estou bêbada, não bebi. Encontro-me, mas é muito triste e estava a abrir o meu coração ao Senhor. Peço-te que não penses de mim uma tal coisa, que eu estivesse embriagada. Ela, de facto, põe as coisas no lugar e, nesse caso, continua. Nesse caso, olha, anima-te, que o Senhor de Israel responda à tua oração, conforme lhe pediste. Este sacerdote agora tenta emendar, o seu asneira. E ela responde: fico muito grata. E regressou mais feliz, começando de novo a alimentar-se normalmente. Toda a família se levantou cedo de manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar ao Senhor mais uma vez, regressando depois a Ramá. Elcana e Ana foram deitar-se e o Senhor tomou em consideração o pedido dela. Ao cabo de algum tempo próprio, nasceu então um menino a quem chamou Samuel. Porque ao Senhor o pedi, disse ela. No ano seguinte, Elcana e Penina e os filhos foram, como todos os anos, ao tabernáculo, mas sem Ana. Esta disse ao marido: prefiro esperar até que o menino já esteja desmamado. Depois, então, levá-lo-ei ao tabernáculo para lá o deixar. Está bem. Faz como te melhor parece, concordou Elcana. Faça-se a vontade do Senhor. Ela ficou, pois, em casa até que o menino fosse desmamado. Então, ainda que muito pequenino, levaram-no ao tabernáculo em Siló e tomaram consigo um touro de 3 anos para o sacrifício, 35 litros de farinha e algum vinho. Depois do sacrifício, entregaram a criança a Eli. Senhor, disse Ana, eu sou aquela mulher que aqui estive a orar ao Senhor. Pedi-lhe que me desse um filho e a minha petição foi ouvida. Venho agora oferecê-lo a Deus por toda a sua vida. Deixou, pois, dessa forma o tabernáculo para o serviço do Senhor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.